Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha já tem visto que nós estamos falando sobre a pluralidade das existências. E hoje estaremos dando continuidade ao assunto da reencarnação. Falaremos sobre a justiça da reencarnação. Então tem muito assunto interessante, fique conosco. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, toda amarelinha, um canarinho tão bonito, tão cheio de vida, como o nosso programa deseja fazer você se sentir feliz, todo pra cima. Não é porque quando a gente conhece as leis espirituais, isto muda em nossa vida. É com muita alegria que nós voltamos à sua casa, graças à TV Mundo Maior, a toda esta equipe maravilhosa, que a Solange vai citar o nome aqui dos trabalhadores que estão presentes para você poder nos assistir, não é, Solange? Claro, pois é, toda essa qualidade de imagem, de som que você recebe no seu lar, no seu ambiente de trabalho, tudo isso é possível graças ao esforço, ao empenho do nosso querido Everaldo Assunção, da nossa querida Fernanda Lima, da Thaís Cabenguelê, do Adriano Rodrigues e da Margarete Parpinelli. Então, com isso, você pode participar do nosso programa. Nós temos hoje, como sempre temos, umas perguntinhas assim meio inspiradoras. A Solange vai explicar que perguntinha é a de hoje, Solange? Bem, para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar aquele quadradinho com a seguinte pergunta: voltar a nascer na Terra é necessário? Então vamos repetir a pergunta. Voltar a nascer na Terra é necessário? Então você vai pensando, manda seus comentários, suas dúvidas, porque esse é o programa hoje, você vai ter muitas ideias e eu tenho certeza que vai querer comentar muitas coisas interessantes. Muito bem, para você participar também, basta acessar o WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. E também através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Então, podemos iniciar, André? Vamos lá. Vamos lá. Você vai ver na tela aí da sua TV, você vai ver o nosso primeiro slide. Dá uma olhadinha, a Fernanda Lima, que está pilotando o nosso avião, hoje vai colocar para você o slide número 1. Você já pode vê-lo aí. Veja só, é para você se situar a justiça da reencarnação e a encarnação nos diferentes mundos. Nós realçamos esta imagem para que você observe com clareza como ela é inspiradora. Nós temos aquele 8 deitado, símbolo do infinito. Exatamente. O velho vai chegando de um lado, a morte vai consumindo o corpo, do outro lado a vida vai fazendo nascer as crianças. Exatamente. Da água vai saindo uma grande quantidade de animais dos seus diferentes espécies, dos peixes, aves, mamíferos, os hominídeos. Veja só que coisa inspiradora, bonita. Não é? Como esse sentido de ir e voltar tem uma conotação bastante lógica, que aqui nós podemos observar nesta pintura. Agora, no slide seguinte, nós vamos dar continuidade ao texto do Livro dos Espíritos. Você vai ver aí na tela a pergunta de Kardec. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Bem, existe a reencarnação, como nós já vimos no programa anterior, que foi a explicação dos espíritos que era preciso nascer muitas vezes. E então Kardec pergunta, ora, está baseado isso sobre o quê? Sobre essa ideia, esse pensamento, tem alguma base? Está fundamentado onde? E o dogma, André, também vamos falar um pouquinho a respeito dessa palavra, porque muitas pessoas não sabem o que significa o dogma. O dogma é aquela verdade que ela é incontestável. Quando existe um princípio, por exemplo, a igreja, a gente ouve falar dos dogmas da igreja. Esse é um princípio que a igreja nos coloca e que não se fala sobre ele, ou seja, não se contesta. Então são verdades que não são contestadas. Nós vimos na semana passada, como a Solange lembrou, que a doutrina espírita não tem dogmas. Quando um dos nossos telespectadores nos fez uma pergunta referente a isto. No programa anterior, não foi na semana passada, foi há 15 dias. E nós explicamos que a doutrina espírita não tem dogmas. Por quê? O dogma, como a palavra quer dizer, é aquela verdade indiscutível que as religiões tradicionais do tempo de Kardec, elas possuíam. Por isso que Kardec usa essa palavra para fazer a pergunta para os espíritos. Porque a religião católica ao tempo de Kardec, ou as religiões protestantes,
evangélicas daquele tempo, elas tinham verdades de fé, verdades absolutas, que não eram contestadas. Então Kardec, não querendo dizer que o Espiritismo tem dogmas, mas se referindo à maneira como as igrejas da época tratavam destas questões, desses princípios, ele então usa essa palavra na pergunta. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, como se isso fosse de verdade um dogma, coisa que depois nós veremos que não se trata de um dogma inquestionável nesse conceito. Vamos então para o próximo slide ver a resposta dos espíritos? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Então, você observa que a resposta dos espíritos é muito interessante. O primeiro slide está dizendo que essa verdade, falando da reencarnação, ela se baseia sobre a justiça de Deus. A reencarnação, ela é uma demonstração dessa justiça, porque sem ela não há explicação para as diferentes situações dos filhos de Deus. Se Deus é pai e ama todo mundo, como logo depois ele raciocina, ele expõe isto, como é que ele pode fazer um feliz desde o berço até o túmulo e o outro sofrendo? Como é que ele pode fazer crianças nascerem doentes sem terem tido nenhuma culpa? E malfeitores que se dão muito bem na vida? Onde está a justiça? Aliás, Solange, é interessante a gente lembrar aqui na geral que muitas pessoas perdem a sua fé, muitas pessoas deixam de acreditar exatamente usando esse argumento. Ah, onde que está a justiça? Deus não existe, porque se existisse não deixava acontecer essa miséria que existe no mundo. Deus levou meu filho, levou minha mãe. Por que ele fez isso comigo? Me deixou infeliz, me deixou sozinho. Essas coisas nascem exatamente da falta de entendimento da lei, que nos ajuda a compreender que a justiça, ela está na base de todas as realizações divinas. Então, a primeira base dessa reencarnação é a justiça de Deus. E a segunda, como eles dizem, é esta revelação. O fato de os espíritos estarem explicando como isso funciona de uma forma bastante clara. Não é uma invenção humana, não é uma mente encarnada que achou que ia ter uma ideia legal, uma sacada boa, com isso eu vou fazer uma grana, vou botar esse negócio para vender. Não! Isto não veio da ação mental de um encarnado, do próprio Allan Kardec. Não, isso é uma revelação. Isto vem do mundo espiritual para que nós possamos raciocinar. Então ele continua dizendo, para você entender isto, olha, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta. Deixa sempre que ele errou, ele corrija. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre alguém dessa felicidade eterna, todo aquele cujo processo não dependeu. Se para progredir você não depende só de você, você depende de haver uma escola, de haver lições, de haver mestres. Não, mas a gente não progride sozinho? Não, a gente tem vontade. Mas se nós não tivéssemos toda uma estrutura que nos ajudasse a ir para frente, que nos estimulasse, que nos ensinasse, nós não sairíamos do nada. Pegue uma criança, Solange, uma criança analfabeta, que eventualmente queira aprender alguma coisa, e veja, se ela não tiver uma escola, se ela vai chegar no fim da vida como doutorada em ciências cósmicas. Não tem como ter evolução. Ela estará sempre limitada àquele pequeno universo da ignorância. Então, se nós somos ignorantes nesta origem, e a evolução nos coloca nestas condições, como é que você pode ser considerado culpado para sempre? Se não dependeu só de você a evolução, dependia da sua vontade. Você tinha vontade, mas você não tinha recurso. Daí você é analfabeto, morreu analfabeto, vai para o inferno. Mas como é que eu podia não ir para o inferno e não ser analfabeto se eu não tinha escola? Exatamente. Se a escola estava me oferecendo a aula, eu poderia, não é? Você que está aqui poderia pensar também. Eu poderia aprender. Não aprendi porque não quis, mas não dependeu de mim. É o que
Os espíritos estão explicando. Ô André, até num outro exemplo, quando alguém reencarna na África, que não, né, numa condição muito difícil, quer dizer, é lógico que esse espírito, para ele progredir em determinados aspectos, ele não vai ter como chegar a essa dele, produção, né, Solange? a esse não progresso. Não depende tanto dele quanto depende do Exatamente. meio. Fornecer-lhe essa. Então, se não depende dele, como é que você pode condenar o infeliz ao inferno? Depois de uma vida só. Então, esta é a lógica, é a noção que os homens, os encarnados, já têm em relação aos seus próprios filhos. E o interessante é que logo depois dessa resposta, Kardec faz um comentário. É um comentário bastante longo. Nós teremos 4 slides que nós vamos ler o comentário, mas ele é tão claro que nós vamos deixar que você mesmo, ao ouvir, você veja como a lógica de Kardec é cristalina. Vamos então para o próximo slide com o comentário de Kardec. Vamos lá. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Próximo slide. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única, que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica essa doutrina e os espíritos as ensinam. O homem, consciente de sua inferioridade, tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar, por toda a eternidade, estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e reanima a coragem. Ele reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Isso é muito interessante. Muitas pessoas dizem assim, ai, agora que eu estou velho, no fim da vida, que eu aprendi essas coisas, ai, o que seria de mim se eu tivesse sabido dessas leis quando eu era jovem? Eu teria evitado tantos erros, eu não teria feito tantas bobagens, agora eu já não tenho mais quase tempo, já estou no fim da vida. Mas os espíritos explicam. Você que hoje está aprendendo, não importa qual seja a sua idade, você poderá, em primeiro lugar, viver alguma coisa dessas lições na sua vida atual. Mas este aprendizado se incorporará ao seu espírito, se ele for verdadeiro, se for autêntico, se não for apenas uma casquinha. Ele vai se incorporar ao que você é e na próxima existência, quando você voltar ao corpo físico numa nova vida, isto já estará assimilado pelo seu espírito. Será mais fácil de você, então, quando tiver contato com o mundo físico novamente, você procurar as coisas do espírito. Você desejar conhecer, perguntar sobre essas questões de natureza filosófica, de natureza transcendente, você poderá fazer com que a sua existência seja já, desde o começo, inclinada para essa busca espiritual. Então, isso que as pessoas estão dizendo vai acontecer. Não importa que você aprendeu muito tarde, que você descobriu a doutrina espírita já no fim da vida. Apreenda o seu conteúdo, estude-o,
Coloque o que você puder em prática e na próxima existência você já tem metade do caminho feito. É isso que os espíritos estão falando e que Kardec está aqui nos orientando neste comentário. Mas agora nós temos a sequência, não é? Nós temos a próxima pergunta que Kardec faz aos espíritos, agora já num outro ângulo deste mesmo tema da pluralidade das existências. Vamos à pergunta 172, que é o slide seguinte. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Agora nós estamos já numa outra área deste capítulo, da pluralidade das existências. Bom, Kardec já entendeu que a reencarnação é uma lei. Já entendeu também que essa pluralidade das existências faz parte desse processo de crescimento que todos estão submetidos. E que está baseada na justiça de Deus, que foi a pergunta anterior. Agora, nós vamos ver Kardec querendo saber se todas as nossas existências corporais, que são muitas, se todas elas se passarão sobre a Terra, sobre este planeta, a Terra. Ele não está se referindo sobre a Terra, terra onde você planta sementes. Não é sobre o elemento Terra, é sobre o planeta Terra, ok? Uhum. Você já pensou nisso? Eu tenho muitas vidas, eu tenho muitas existências, eu vou passar todas elas aqui na Terra. Uhum. Será? Uhum. Será? Com tantos mundos flutuando no espaço, será que vai ser tudo na Terra? Exatamente, é uma boa pergunta para a gente começar a pensar sobre esse assunto. E eu queria lembrar vocês também da nossa pergunta que está no Facebook da TV Mundo Maior, naquele quadradinho que você vai encontrar. A pergunta é a seguinte: voltar a nascer na Terra é uma necessidade? Então vamos pensando a respeito desse assunto, porque daqui a pouco nós estaremos entrando no nosso intervalo. E por falar em intervalo, desculpa, André, quer falar alguma coisa? Não, eu quero que a gente vá para a resposta antes do intervalo. Ok, então vamos lá. A Solange está apressada aqui, está canarinha, ela está toda flutuando. Eu quero ir logo, quero ir logo. Vamos ver a resposta, se as nossas existências vão passar todas sobre a superfície da Terra. Vamos ver a resposta? No slide você vai ver. Não todas, mas nos diferentes mundos. Os espíritos estão dizendo, não, todas não. Passará nos diferentes mundos. Aquela que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Ai, que interessante. Veja só, esta vida que você está passando aqui não é a primeira. E também não será a última. E é uma das mais materiais, das mais próximas da densidade que é própria de um espírito pouco elevado. Como ele diz logo a seguir, é uma das mais distanciadas da perfeição. A Terra, como um planeta de prova e expiação, se destina a reencarnar espíritos num grau evolutivo primitivo ou um pouco melhor do que os primitivos. Então, aqui você já percebe que você já viveu muitas vezes, vai continuar a viver aqui na Terra e também vai poder fazer umas excursões, se merecer ou se precisar. Mas agora a Solange está na hora de fazer a parte dela. Isso. Bem, antes do nosso intervalo, vou deixar o convite para você participar do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para a gente no 0800 12 18 38. Se você gosta dessa programação, se você gosta de tudo que a Boa Nova, que a TV Mundo Maior, que a Rádio Boa Nova te oferece, então participe do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para a gente agora no intervalo, olha lá, 0800 12 18 38 e participe. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá! Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, falando sobre a
pluralidade das existências, especialmente hoje falando sobre a reencarnação. E você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um quadradinho com a seguinte pergunta: voltar a nascer na Terra é uma necessidade? O que você pensa sobre isso? Então envie seus comentários, suas dúvidas e nós estaremos aqui no final do programa comentando tudo isso. Nós já temos algumas participações, André, dos nossos queridos Nós temos a Miriam Berger, que nos está assistindo mais uma vez, um grande abraço. A Gabriele Amaral também nos envia uma saudação. A Vanessa Cirino também está interessada na doutrina espírita, com muitos coraçõezinhos. Quem mais, Solange? A Maria Gorete, a Rita Milhões, a Clotilde Facione, a Belquis de Menezes, a Josefa Belarmino, não sei se você falou. Não, a Rita Milhões, ela disse: eu também não entendia bem das injustiças, essas que nós falamos no primeiro bloco, mas hoje, graças aos estudos, sei que Deus é misericordioso. Isso mesmo, Rita, muito obrigado. Isso mesmo. A Temos Josefa também Belarmino, né? Sim, isso, Josefa Belarmino, o Joel Duran, o Anderson Patrício e a Isilda Carneiro. São aqueles que estão participando. A Josefa Belarmino, ela disse ainda: eu creio que sim, que a gente tem que renascer na Terra. Para mim, se a reencarnação não existisse, Deus também não precisaria existir. A vida é muito dura, o mundo é cruel. Se não tivéssemos outras oportunidades, o que estaríamos fazendo aqui, não é mesmo? É a reflexão da Josefa. Um grande abraço para você, Josefa, e para todos os que estão participando. Se você está gostando, dê o seu joinha, compartilhe. Compartilhar é você mandar para mais pessoas a notícia de que está tendo o programa ao vivo, que a TV Mundo Maior está com o Espiritismo Sem Mistério, e você pode se inscrever também no canal, ok? Participe, e assim você multiplica o conhecimento da doutrina para outros que também têm o mesmo interesse em conhecê-la. Agora, nós vamos dar continuidade, Solange, ao nosso slide. Aí a Fernandinha vai colocar para nós o slide seguinte. É a pergunta 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Kardec está interessado em saber uma coisa. Tá, tem muitos mundos, você vai passando, vai reencarnando muitas vezes. Mas, seus espíritos, cada encarnação é num mundo? Perguntou Kardec. Em cada vida que você nasce, você vai para um outro mundo ou você passa várias vezes sobre o mesmo mundo? Você pode viver várias vezes no mesmo mundo? Ou é uma regra que cada vida você vai de um mundo para o outro, vai do outro para o outro, do outro para o outro? Como que é isso? Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec no próximo slide. Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Então, os espíritos estão dizendo: não, se você não avançou o suficiente, se você não melhorou bastante para ir para um outro mundo melhor, você pode continuar muitas vezes no mesmo mundo, no mesmo globo. Você poderá renascer nele até que você tenha atingido o grau necessário para ir para um outro mundo melhor. Enquanto você não merece ir para um outro mundo, você está naquele patamar, está naquele nível evolutivo que te permite renascer naquele orbe, ok? Ah, mas será que Kardec ficou contente com essa resposta? Vamos ver. Ele, logo a seguir, faz uma pergunta nessa mesma pergunta. Vamos ver. Lá. Essa é a pergunta que você viu a resposta agora. Na próxima, você vai ver a pergunta que Kardec faz dentro da 173. Vamos ver. Quer dizer que podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Ele não está ainda, assim, convencido. Ele está querendo repetir a informação. É isso que eu estou entendendo, diz ele. Pode ser que podemos, então, reencarnar várias vezes sobre a Terra e o slide seguinte vem com a resposta na cara, assim, ó. Certamente. Todas as vezes que Kardec ficou perguntando a mesma coisa, no outro programa os espíritos responderam: é evidente. Você lembra disso? É evidente, Kardec. Tá na cara mais do que nariz. E agora você está vendo os espíritos respondendo. Quer dizer então que nós podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Resposta: certamente. E aí Kardec já ficou assim, né, bastante estimulado com a resposta, e aí ele faz a seguinte pergunta, na continuação, no mesmo slide, Fernanda, olha aí, ó. Vamos lá.
Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Bom, eu já sei que eu posso nascer muitas vezes na Terra. Kardec está raciocinando. Mas se eu for para um outro mundo, eu posso voltar a nascer na Terra? Então, eu posso de vez em quando vir aqui? Se eu migrei para um outro mundo, eu posso voltar à Terra? Vamos ver o que os espíritos responderam no slide seguinte? Vamos lá. Seguramente. Você já viveu em outros mundos e sobre a Terra. Ah, então esse negócio não é assim, uma vez que você passou, não pode mais voltar. Né? Você não está impedido de voltar às experiências no mundo onde você já esteve. Certamente, dizem os espíritos, não só para Kardec, mas para nós todos. Veja só, eles dizem, você já viveu em outros mundos e também sobre a Terra. Ai, puxa vida, que interessante. Sabe o que eu me lembrei aqui? Eu e a Solange, nós fazemos um programa na Rádio Boa Nova. O programa se chama Alegria de Viver, não é, Solange? Isso mesmo. Vamos lá aqui na geral, ó. A gente faz um programa Alegria de Viver toda segunda-feira, acho que às 15 horas. Está indo no horário agora. E esse programa, nós terminamos recentemente um livro que se chama A Caminho da Luz. Uma autoria de quem? Do Espírito Emmanuel Isso. E a psicografia de De Chico Francisco Xavier. Cândido Xavier. E lá você vai ver ele contando da migração dos espíritos que já viveram em outro mundo para habitarem a Terra. A Caminho da Luz fala sobre isso logo no começo. Assista nos offlines, entre no site da Rádio Boa Nova, procure o Alegria de Viver e você vai ter todo o livro lido e comentado. E ali você vai ver essa mesma resposta dos espíritos. Você já viveu em outros mundos. E também estará aqui vivendo agora a encarnação sobre a Terra. Inclusive, nós vamos ver que os grupos, quer dizer, as reencarnações às vezes ocorrem até em grupos que são afinizados, como várias civilizações ou várias nações. Emmanuel fala muito claramente a esse respeito, inclusive dividindo os grupos que vieram lá de um mundo que estava orbitando a estrela Capela. Eles tinham muita afinidade com o nosso padrão evolutivo da Terra daquele período. E ele então conta quais foram os 4 grandes civilizações que foram formadas com estas entidades que vieram de lá. Então, você vai ver que o que os espíritos estão contando, agora Emmanuel também fala no livro A Caminho da Luz. Mesmo que você não queira ouvir o nosso programa Alegria de Viver, leia o livro. O livro está disponível nas livrarias espíritas, você compra na internet, você pode inclusive encontrá-lo em PDF, mas leia, é muito interessante. É muito bom. Agora, nós temos uma pergunta que não lá. quer calar. Qual que é a pergunta que não quer calar, Solange? Vamos em frente aqui. No post. O quadradinho. Vamos falar do nosso post? Opa! Vamos falar do nosso post. Espera aí, Vamos Fernandinha. voltar, Fê, não é essa então. a pergunta ainda não. Nós vamos para ela daqui a Isso. pouco. A Solange vai falar lá do Facebook. É isso aí, vamos comigo aqui. Para você participar, então, mande lá seu comentário, sua resposta. A nossa pergunta é: voltar a nascer na Terra é uma necessidade? Então, com tudo isso que você está ouvindo, está lendo aqui conosco, voltar a nascer na Terra é uma necessidade? Vamos ver aqui que nós tivemos pessoas que responderam, Solange, ó. Vai você. A Maria Solange de Carvalho, ela disse: acredito que nascemos na Terra até termos evolução necessária para ir a outro mundo. O Guilherme Júnior disse: acredito que enquanto espíritos em evolução, a reencarnação é uma necessidade, seja no mesmo mundo ou em outros mundos. Afinal, há muitas moradas na casa do Pai. Ah, estou gostando desses raciocínios. E a Miriam Pegger, ela também respondeu, Solange. Ali em cima, a reencarnação na Terra é uma necessidade para o nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e as experiências do mundo material que devem ser supridas. Okay. Muito bem, temos a participação também da Darcila, mas ela não respondeu nada, Darcila. Nós temos o Wellington aqui, que também nos escreveu. Ele disse assim, olha, desde criança eu levo esses pensamentos. De onde viemos? É mais que todos me explicavam. Após o desencarne, para onde iremos? O conhecimento que a doutrina espírita me trouxe, por meio dos estudos, se fez encaixar as respostas que eu sabia que existiam, apenas eu não as conhecia. Gratidão por todos que me ajudam a ser uma pessoa melhor. Deus abençoe, luz e paz. Obrigado, Wellington. Um grande abraço para você
E esperamos que você nunca pare de procurar este conhecimento e ajude muita gente a encontrá-lo também. A Maria Silvia Peixoto fala o seguinte: quer saber como vai ser a nossa próxima reencarnação? Basta fazer uma análise do que estamos fazendo do nosso hoje. É um outro ponto de vista, Maria Silvia. Bem, a nossa produtora está querendo falar alguma coisa. Fala para mim. Ah, tem alguém dizendo que reencarnação não existe. Ah, que bom! Nós respeitamos a posição dela. Agora, né, ela precisará explicar para ela mesma como que Deus é bom, fazendo com que tantas injustiças aconteçam na Terra. Esta necessidade de aprender racionalmente é justamente a felicidade de termos o conhecimento e o intelecto. Se Deus nos deixa pesquisar o fundo dos oceanos, se nos permite construir naves que vão buscar vestígios de civilizações fora da Terra, se nós podemos penetrar nas células e mudar a mitocôndria, mudar os genes que estão lá dentro, por que nós não podemos usar a racionalidade para pensar por que há tantas diferenças, não é mesmo? É verdade que muitas pessoas aprendem que existem barreiras na Bíblia que impedem que exista reencarnação, mas também isso está equivocado. Na Bíblia encontra-se muita coisa falando da reencarnação. E esta é uma questão de você estar aberta para raciocinar. Nós respeitamos as pessoas que não acreditam nisso, mas então perguntamos, explique de uma forma lógica, por que existem tantas discrepâncias? Por que os maus progridem, os bons sofrem? Por que morrem crianças que não tiveram tempo de chegar à idade adulta? E por que pessoas maldosas continuam saudáveis apesar do mal que fazem? Deus não está cuidando deles? Foi Deus que criou todos igualmente? É o mesmo Pai para todo mundo? Por que para uns nascem eles na miséria e outros nascem na abundância? Você tem que explicar isso. Você precisará encontrar uma resposta lógica para todas essas discrepâncias. Aí sim você pode dizer, puxa vida, a reencarnação realmente não existe. Mas pelo simples fato de você dizer que não existe, não quer dizer que não exista. Vamos dizer assim, uma pessoa que nasceu cega nunca verá o sol e vai dizer que o sol não existe. Porém, isso não impede que o sol exista, não é? Eu agradeço muito a sua participação e a de todos os que estão interessados em aprender. Agora, se a sua postura é apenas essa de dizer eu não acredito e acabou, não tem problema, continue do jeito que você está e seja uma boa pessoa. Porque esta boa pessoa vai te ajudar bastante. Fazer o bem vai ser muito útil para você mesmo como um espírito. E quando você desencarnar, aí você vai ter certeza se é ou se existe ou se não existe, tá bom? É isso mesmo. Agora nós vamos então, vamos ver qual é a resposta, porque a nossa pergunta isca, aquela que está no Facebook, é justamente esta última pergunta do programa de hoje. A pergunta 174 que a Fernandinha pôs agora novamente. Vamos ver? Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Ah, que legal, interessante. Porque você pode pensar, né, voltar a habitar a Terra, a reencarnação é uma necessidade. Só que alguns estão pensando, é a reencarnação ou nós estamos falando aqui de mundos? Não é? Porque é encarnação nos diferentes mundos que nós estamos tratando. Pode ver ali, inclusive lá em cima, no título. É encarnação em diferentes mundos. Voltar a habitar a Terra. A Terra é uma necessidade? Nós precisamos voltar a habitar a Terra? A pergunta de Kardec, dentro deste tema, a encarnação nos diferentes mundos, está se referindo à Terra. Então, vamos ver o que os espíritos responderam? Isso vai nos ajudar a também compreender as respostas dos nossos telespectadores. Sim, vamos lá? Vamos lá. Vai lá, Fernandinha. A resposta é... Não. Não. Mas, se vocês não progredirem, poderão ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Então, veja só. É sério. Você não é necessariamente candidato a voltar a habitar a Terra.
Você poderá, no mesmo padrão evolutivo, nascer em outro mundo igual. Não necessariamente na Terra. Você precisa reencarnar. Não importa onde. Agora, se você tem que nascer sempre na Terra, não é necessário. Você pode nascer em outro mundo semelhante. Há muitos mundos no padrão evolutivo da Terra. Mas olha só o que eles falam. Olha, se você não progredir, poderá ir para um outro mundo que não seja melhor do que a Terra. E que pode ser pior. Já pensou nisso? Se você não aproveita a escola, onde você tem todas as matérias, tem tudo para você ser um bom aluno, você poderá repetir aquele ano várias vezes. Mas você ainda poderá ser colocado para estudar numa escola muito pior. É exatamente o que está acontecendo na Terra com a humanidade neste período de transição. Nós estamos não apenas vendo a evolução dos espíritos, mas também vendo a evolução do orbe. A Terra está deixando um patamar evolutivo e também está migrando para um outro nível evolutivo. E aqueles espíritos que não melhorarem como ela, não poderão habitá-la, serão levados para um mundo que vai ser pior do que a Terra está se tornando na sua transição entre mundo de prova e expiação e mundo regenerador. É uma coisa lenta, mas já está acontecendo. Você sabia que já tem espíritos que não podem mais nascer na Terra? Já tem espíritos que estão sendo separados das regiões umbralinas, das regiões trevosas, e já estão sendo encaminhados para renascimentos em mundos inferiores à Terra. Essa é uma realidade que os próprios espíritos estão contando como um processo de depuração. E é por isso que está essa confusão toda. Se você vai no último capítulo da Gênese, de Allan Kardec, a Gênese, essa obra maravilhosa, você vai encontrar a nova geração e a velha geração, e você verá a diferença entre elas. E é muito interessante. Mas nós temos mais pessoas, nós temos a participação do Alisson de Araraquara, que ele está fazendo uma outra pergunta, fala o que o Espiritismo pensa sobre a interação de seres de mundos diferentes. Não sei se vai dar para a gente responder hoje, Alisson, mas obrigada pela pergunta. Também temos a participação da Cristiane de Campinas. Acho que reencarnar é necessário, independente de qual esfera. E temos também aqui o nosso Carlos Alberto de Uberlândia. Boa tarde, pessoal. Gostaria de assistir vocês ensinando a estudar o Livro dos Espíritos. Como frequento um centro, porque frequento um centro e nós estamos estudando esse livro. Nós gostaríamos de estudar, o que ele faz para estudar junto conosco. Bem, nós temos aqui, Carlos Alberto. Nós temos aqui o Exatamente. Estudo de 15 em 15 dias. Esse é o programa número 63. Todos os programas anteriores já estão disponibilizados. E nós estudamos o Livro dos Espíritos toda quarta-feira no nosso canal, o canal que nós temos na TV Alvorada Espírita, também no YouTube. Se você quiser, nós estamos já mais adiantados lá, porque estávamos fazendo esse estudo há mais tempo, mas é um estudo ao vivo. Ele acontece toda quarta-feira no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Você pode fazer pergunta, você pode assistir, pode também estar ali com os seus amigos. Muitas pessoas estudam junto conosco. Em média, nós temos 2 horas de estudo toda quarta-feira, à noite, às 20 horas, e vocês, em média, nós temos 1.500, 1.600 telespectadores assistindo e participando. Então, assim você também pode fazer, e é um estudo ao vivo. Ao vivo, isso que é bacana. Qual é a pergunta que você falou, Solange, sobre a interação? Nós temos aqui o Alisson de Araraquara, ele fala o seguinte: o que o Espiritismo pensa sobre a interação de seres de mundos diferentes? Bem, Alisson, se há uma doutrina que fala muito sobre isso, é a doutrina espírita. Desde quando ela foi colocada para o conhecimento das pessoas. As obras básicas trazem essas relações de mundo a mundo, a evolução. Nós temos o Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, ele explica como são os diferentes mundos. Ele fala que tipo de humanidades vivem em cada um deles. Tudo isso em 1864. Você imagina uma coisa dessa? Sem contar nas obras espíritas que trazem informações a respeito deste contato com o mundo espiritual e com seres de outros mundos. É muito interessante.
E há muita desta coisa na literatura espírita, basta que você possa dedicar-se a uma pesquisa, você encontrará, sim, bastante informação. Agora, é claro, não estamos nos referindo aqui a esses fenômenos ufológicos que as pessoas vivem. Ah, a abdução, pegou a vaca, tirou órgão, fez aquelas operações cirúrgicas. Não, nós não estamos falando disso. Estamos falando das relações evolutivas entre os seres de dimensões diferentes. E a doutrina espírita tem muita coisa a esse respeito. Tá bom, Alisson? Muito obrigado. É isso mesmo. E aí, Solange, agora... tem mais gente? Bom, então, Josefa Belarmino, se a reencarnação não existisse, ainda estaríamos na idade da pedra lascada. Como explicar a tecnologia hoje, as mudanças e os avanços? E olha, a Darcila Pirralha, eu cresci na doutrina, estudo Kardec, só espírita, e o Rodrigo Veríssimo. Isso. Um tema bem abrangente, que oferece uma grande possibilidade de perguntas. Então, você que está aí, vem cá, Solange. Vamos lá, vamos finalizando. Você que está assistindo a gente com tanta riqueza de curiosidade, por que você não se inscreve no canal? Por que você não fala para os seus amigos? Envie, compartilhe, fale para eles assistirem, mesmo os programas anteriores. Esse aqui é o programa 63, não é, Solange? Isso, acho que sim. E os programas anteriores, onde eles podem ver? Você pode encontrar toda a programação anterior, estudar conosco, no offline da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. É porque existe um outro programa também, inclusive eu queria falar sobre isso com você, que é o programa Alegria de Viver. Nós estaremos iniciando um novo livro muito interessante, que inclusive tem a ver com essa pergunta do Alisson, né? Você pode participar conosco. Carta de uma Morta, toda segunda-feira na Rádio Boa Nova é o que Solange está falando. É o programa que nós fazemos de rádio. E aqui, este daqui, da TV Mundo Maior, você pode assistir no site da TV e no YouTube da TV Mundo Maior. Então, ajude outras pessoas a também pensarem sobre isso. Participe conosco, daqui 15 dias. E reclame para a TV Mundo Maior que o programa é muito curto, que a gente precisava ter mais tempo para explicar mais coisa. Mas um beijo grande. Até daqui 15 dias. Daqui a 15 dias nós nos vemos. Até.